tem transfigurado a masculinidade para algo estranho à sua própria essência. Gritam aos nossos ouvidos que o homem deve deixar aflorar o seu lado feminino. Será que devem mesmo? Como devemos enxergar a masculinidade à luz da Bíblia? Eu sou a Sara do canal Etc e Tal e hoje vamos conversar sobre um livro que aborda justamente isso. Coração Selvagem, uma obra de John Eldredge. Enquanto a vinheta está rolando, vai deixando seu like e se inscreve para receber meus conteúdos como esse. A obra aborda em geral o papel da masculinidade na cultura e doutrina cristã. O ponto central da conversa é a seguinte pergunta: será que é tudo mesmo uma questão apenas de gênero ou algo mais profundo quando falamos sobre masculino e feminino? Ao falarmos sobre questão de gênero, faz-se referência a atividades atribuídas culturalmente para mulheres, como por exemplo cuidar de casa e filhos, e aos homens, que seria prover financeiramente o seu lar. O autor defende que no profundo da alma de todo homem há 3 desejos: uma batalha para lutar, uma aventura para viver e uma bela para resgatar. E quais deveriam ser, pelo menos idealmente, esses desejos? A aventura a viver é a sua missão. A batalha que os homens travam ou precisam travar é principalmente interior, mas também exterior, com questões do mundo e também no mundo espiritual. A bela é a sua esposa. Podemos resumir as ideias do livro em 3 tópicos. Primeiro, a masculinidade ela é outorgada de homem para homem. A feminilidade pode até despertar a masculinidade, mas jamais outorgá-la. Até que o homem saiba que é um homem, ele estará sempre tentando provar que é, ao mesmo tempo que se encolherá de qualquer coisa que possa revelar que ele não é. Ao longo da história do homem que nos é dada nas Escrituras, é o pai quem dá a bênção e dessa forma nomeia o filho. Ele lhes dá nome e identidade. Começou o que é uma longa e triste história de procurar a mulher que vai me fazer sentir como homem. E qual é a cilada? Quando o homem busca validação na mulher e entrega a ela esse poder de validá-lo, também dá a ela o poder de invalidá-lo. Por não terem uma missão definida, um direcionamento correto, muitos homens acabam fazendo da mulher a própria aventura. E quando eles trocam a sua missão de vida e resumem a apenas a busca da companheira, quando a mulher é finalmente conquistada, essa aventura acaba e para muitos é o motivo do casamento então perder o sentido. O autor afirma também que uma vez que a mulher se torna a aventura e validação do homem, como homem, é um dos grandes pivôs para o escape na pornografia. Houve um tempo em que Adão bebeu profundamente da fonte de todo o amor. Adão tinha Deus. Ele viveu em comunhão ininterrupta com a mais cativante, bela e inebriante fonte de vida do universo. Com a queda, algo mudou. Eva tomou o lugar de Deus na vida do homem. Adão escolheu Eva em lugar de Deus. Os homens vêm ao mundo hoje, sem o Deus que era a mais profunda alegria, o êxtase, ansiando profundamente por não saber o que, encontram uma filha de Eva e estão perdidos. E o que vem com ela não é somente o anseio por Eva, mas o anseio por Deus também. Um homem sem seu verdadeiro amor, sua vida, seu Deus, encontrará outro. Que melhor substituto do que as filhas de Eva? Nada mais na criação sequer chega perto. Precisamos reverter a escolha de Adão. Precisamos escolher Deus em lugar de Eva. Precisamos levar nossa dor profunda a Ele, pois somente em Deus encontraremos a cura de nossa ferida. O segundo ponto que o autor bate muito na tecla é que a masculinidade ela é necessária. Idealizamos aqui, o homem valente, o herói, corajoso, forte, que luta contra monstros, que ele expulsa os inimigos, que perante sua presença eles fogem de medo e que seus aliados se sintam seguros perante sua presença. Valentia, força, coragem são virtudes que exigem o cultivo num certo grau de agressividade. O problema é quando essa agressividade se volta para algo que não é o seu propósito. A agressividade precisa ter um foco bem definido.
Lembrando que reconhecer que há algo de agressivo na natureza masculina, isso não dá carta branca para que eles sejam violentos. A ideia aceita de maneira ampla em nossa cultura é que a natureza agressiva dos garotos é inerentemente ruim e que nós temos de transformá-los em algo mais parecido com garotas. Os meninos estão 3 a 4 vezes mais propensos a ser diagnosticados como tendo transtorno de déficit de atenção do que as meninas. Mas talvez eles não estejam realmente doentes. A única doença desses meninos é ser do sexo masculino. Sim, um homem é algo perigoso, assim como um bisturi que pode ferir ou pode salvar uma vida. Você não faz dele algo seguro, tornando-o embotado. Você o coloca nas mãos de alguém que sabe o que está fazendo. O autor vai falar também sobre o problema da emasculação que pode acontecer na relação ali de mãe e filho e também após o casamento, né, com a esposa e o marido. Terceiro ponto é que a masculinidade está ferida, mas poucos reconhecem isso. Uma ferida não reconhecida é uma ferida que não pode ser curada. Infelizmente, a força vai mal. Com a queda de Adão, os homens perderam o foco e vivem extremos. Adão cedeu à paralisia, se acovardou, se escondeu, e cada homem então carrega no coração o sentimento de fracasso. E qual é a raiz do problema do homem com a masculinidade? O autor aponta que são problemas com identidade. E para acabar com esse problema de identidade é preciso se falar sobre ser imagem e semelhança de Deus. Mas como é o Jesus bíblico? Ele tem sim um coração manso e humilde, está constantemente obediente ao Pai, né? Cheio de compaixão e amor pelas almas, porém não para por aí, né? A Bíblia também fala sobre um quadro maior. Jesus é descrito como leão de Judá, raiz de Davi, príncipe da paz, o cavaleiro do cavalo branco. Podemos resumir esses adjetivos em 3: força, coragem e autoridade. Jesus não é omisso, covarde, nem medroso. Ele sempre fez o que precisava ser feito, falou o que precisava ser dito. Por que vocês acham que crucificaram ele? Por abaixar a cabeça, evitar o confronto? Negativo. Jesus defendia a verdade, mesmo que isso incomodasse. E o que falar sobre Deus? Ele é descrito como o próprio amor, mas também como justiça. A Bíblia fala que Deus enviou seu Filho, por amor, para resgatar-nos, mas também fala sobre uma segunda vinda, que será para destruição e julgamento. Tendo em mente a visão completa sobre quem é Deus, sobre Jesus, o homem pode então recorrer a quem o criou para curar a sua masculinidade. E apesar do livro focar na natureza masculina, o autor aponta também 3 desejos intrínsecos da natureza feminina. Alguém que lute por ela, uma aventura a participar e uma beleza a desvendar. A mulher, ela quer ser desejada, ela quer ser conquistada, se sentir bela pelo que é como é e não se adaptar a padrões. O autor conclui que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos correspondem diferentemente, né? O coração de Deus, eles revelam parte da essência de Deus. O que a masculinidade revela sobre Deus? Ele é valente, forte, poderoso, protetor, provedor. E o que a feminilidade revela sobre Deus? Que ele quer ser amado, que ele quer ser desejado e que ele quer nutrir conosco um relacionamento íntimo. Então, sim, por mais que homens e mulheres possuam naturezas diferentes, eles foram criados para se complementarem, para trabalharem juntos. E aqui vamos para opiniões finais, pessoais, gerais sobre a obra. Confesso que eu iniciei a leitura com o pé atrás, porque eu tenho ressalvas muito grandes com títulos que prometem, né, revelar o coração, revelar a alma. Sobretudo, é uma obra que desafia o resgate da masculinidade na visão cristã. Não é de hoje que vemos, né, essa investidura em destruir a masculinidade, mas vi um dia desses afirmarem mesmo que Vitão, João Guilherme e Jesuíta Barbosa são exemplos de homem, o que claramente, obviamente, eu discordo, né? Acho essas afirmações absurdas. Não creio que seja o ideal masculino que Deus criou e idealizou que o homem se tornasse.
Porém, apesar de ter gostado sim de uma forma geral da obra, de concordar que há muitas verdades, que há muitas pérolas, eu também tenho algumas ressalvas e eu vou pontuar aqui para vocês. A primeira é que a escrita é um pouco confusa, principalmente nos 6 primeiros capítulos. Na minha opinião, o autor perdeu muito tempo arrodeando, ele poderia ter enxugado ali muita coisa, especialmente os 3 primeiros capítulos, ele poderia ter até abolido, na minha opinião, ou resumido em um parágrafo, porque acredito que tem afirmações ali que podem ter uma compreensão errada, eu mesma quase tive e quase parei de ler nos 3 primeiros capítulos. O próprio autor, lá no capítulo 7, ele vai confessar que acha que no início do livro ele pode ter passado a impressão errada, então, na minha opinião, se o próprio autor achar isso, não é algo que deveria constar. Um outro problema que vi é que o autor ele generaliza particularidades culturais. Afirmar que caçar e se enfiar na floresta seja algo que todo homem deseje, quando nitidamente é algo que o autor gosta de fazer, é algo errado, na minha opinião. Se por um lado sim é verdade, e concordo que o autor critique que os homens estão enfiados demais em escritórios, presos demais, acredito que uma solução plausível seja procurar atividades físicas, né? O corpo da gente precisa respirar ar fresco, enfim. Seja em esporte, musculação ou outra atividade que seja de preferência de cada homem. Aqui no Brasil é o futebol, mesmo eu não gostando, eu reconheço. Há uma lista na página 73, por exemplo, de coisas úteis que o autor não consegue fazer e que a minha pergunta é: útil para qual realidade? Eu pontuei algumas coisas que eu acredito que sejam úteis para a minha realidade, para a realidade de muitos aqui, que seria trocar uma lâmpada, né? O homem que quando está em casa, né, é útil que ele saiba trocar uma lâmpada ou fazer alguns pequenos reparos em casa. Mas principalmente penso que a educação financeira seja um ponto muito importante, principalmente quando encaramos que o homem é o cabeça do lar e precisa saber lidar com finanças. Muito mais do que saber caçar ou treinar um cachorro, lidar com um cavalo, manejar uma arma. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço sua companhia. Se gostou do vídeo, não esquece o like, se inscreve no canal para acompanhar as próximas dicas de leitura que eu vou trazer. Eu te convido também a me acompanhar no Instagram. Um beijo, até o próximo vídeo.